dia a dia com a palavra e eu te convido a ler no livro do profeta Ageu, o primeiro capítulo, de 1 a 11. O profeta Ageu foi um profeta que exerceu seu ministério no período pós-exílico, ou seja, depois do exílio, quando o povo de Judá já tinha passado aquele período ali na Babilônia, no exílio, e aí, quando o Império Persa venceu a Babilônia, então eles permitiram que o povo exilado voltasse para Judá. Só que o templo estava em ruínas. E o tempo estava passando e nada de se reconstruir o templo. E os irmãos e as irmãs vão ver nesse texto que Deus questiona o povo sobre isso. E eu queria chamar a atenção para aquilo que está no versículo 2. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. O povo da época dizia, não tem pressa, não é ainda o tempo de reconstruir. E aí o Senhor diz que eles estavam preocupados com as suas próprias casas, mas não estavam preocupados com a casa do Senhor. Eu acho que esse texto, ele coloca para a gente uma coisa bem interessante, que é a questão do individual e do coletivo. Todos nós vivemos nessas duas dimensões. Nós somos indivíduos, como pessoas, como famílias, mas somos o coletivo também, na igreja, no bairro, no país. E a gente tem que conjugar com sabedoria essas duas coisas, senão a gente cai num egoísmo de pensarmos só em nós. Nós tivemos há pouco uma eleição municipal. E muitas vezes nós reclamamos dos políticos porque eles não têm essa visão do todo, do coletivo. Quantas vezes nós reclamamos dos nossos políticos porque eles pensam só neles e não no povo? E isso é importante para nós também, como cidadãos e como membros da igreja. Lógico que a gente tem que se preocupar com a gente, mas a gente também tem que se preocupar com os outros, com o coletivo. Nos preocuparmos como as nossas atitudes pessoais, refletem no todo. E como que os nossos talentos, a nossa ajuda, a nossa contribuição pode ser boa também para todos. A gente aprende com a palavra de Deus que a gente não pode viver para nós mesmos. E o exemplo máximo disso foi Jesus Cristo, que não viveu para si mesmo. Ao contrário, ele deu a sua vida por nós. Que a palavra de Deus sempre nos inspire e que o Senhor nos abençoe.